Olá a todos, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciando então a nossa sétima semana, né, da disciplina de jornalismo impresso. Então, inicialmente lembrando vocês que na próxima semana, dia 25 de abril, acaba o prazo para vocês enviarem o texto da avaliação 1, que é aquele texto com as características do jornalismo opinativo que a gente viu aqui na disciplina, né? A temática é livre, vocês podem escolher qualquer tema, enfim, só não esqueçam de colocar explicitamente ali a opinião de vocês, né? Já que é um texto opinativo, não tem, digamos assim, muito certo ou errado. Claro, não sei que coloquem informações que não sejam verdadeiras, alguma coisa assim, mas é um texto opinativo, né? Então a ideia é não ficar em cima do muro, né? Para vocês praticarem esse tipo de texto, né? Então só lembrando, vocês podem escolher o formato dentre aqueles que a gente viu do jornalismo opinativo para escrever esse texto, né? Podem mandar, né? Tem a semana inteira aí para mandar, né? Eu vou receber até, né, às 23h59 do dia 25 de abril, então próxima segunda-feira, né? Daqui uma semana. E hoje a gente vai falar então sobre organização editorial de jornais e revistas e vai fazer uma introdução então sobre a reportagem para a gente aprofundar mais na próxima semana, né? E aí a gente já está entrando na questão da avaliação 2 de vocês, né? Que é a reportagem escrita nesse formato que a gente já viu algumas coisas e vai continuar vendo então nas próximas aulas, né? Mas hoje, antes disso, então a gente vai falar sobre edição, editoração, né, principalmente do jornalismo impresso, né, principalmente aí o caso da revista e dos jornais. Então, você sempre tem que ter em mente, claro, algo que se relaciona com as teorias da comunicação que a gente já viu, né, que cada veículo vai ter a sua linha editorial, alguns vão ter um documento, né, como no caso, por exemplo, da Folha de São Paulo, que tem o manual da Folha, os jornais maiores, Globo, Estadão, vão ter seus manuais, vão ter explícitos ali, ou no site, né, alguns vão colocar ali no site quais são os princípios, quais são os valores, às vezes se é um veículo voltado para determinada ideologia ou se é um veículo determinado para determinado para algum segmento específico, né, como no caso dos veículos especializados, que aí tem principalmente jornalismo de revista, né, então revistas Placar, Quatro Rodas, Contigo, enfim, as revistas têm, né, seus na sua linha editorial pode fazer essa distinção, né, de quais são os assuntos que interessam para aquele veículo, né? Então, se futuramente, claro, vocês forem trabalhar ou se vocês mesmo forem colocar o próprio negócio de vocês nessa área de jornalismo e se tiver, né, também a perspectiva de fazer o jornalismo impresso, né? Então também é possível de se colocar, né? Eu coloquei até o link do meu projeto de extensão, né? O Superávit Caseiro, que é um projeto de extensão voltado mais para o jornalismo econômico, né? De finanças pessoais principalmente, mas ali se vocês entrarem na barra opinativa, acho que até eu coloquei para vocês como exemplo, né, de editorial, como aquele é o número um, né, então tá explicando, né, quais são os objetivos do site, etc. Geralmente os veículos fazem, se vocês pegarem os arquivos dos jornais, se vocês forem lá no Museu do Hipólito José da Costa, pegarem lá as edições dos antigos e que já não existem mais, por exemplo, Jornal da Tarde, Jornal da Manhã, ou mesmo até mesmo do Correio do Povo, da Zero Hora, se vocês forem buscar a edição número um desses jornais, né, geralmente nessa edição número um, o dono, né, o publisher, enfim, o fundador do jornal, geralmente, né, acaba fazendo esse texto, né, dizendo, não, a gente está chegando para sermos imparciais, etc., né, então essa linha editorial ela pode ser explicitada nesse momento, mas claro, ela vai ficar ali em termos de registro histórico, ela pode mudar, né, ao longo dos anos, né, às vezes troca de proprietário. A gente teve o Correio do Povo, que é um jornal centenário no Rio Grande do Sul há relativamente pouco tempo, né, sendo comprado pelo Grupo Record, então mudou muito a linha editorial, né, então pode se mudar através de compra, através de mudança de proprietários, etc. Sempre tendo em mente isso, que nesses casos todos são empresas privadas que têm seus donos,
seus sócios, né? Às vezes é uma família, às vezes é um dono, às vezes são vários sócios. Né? O Gay Talese, no livro reportagem Reino do Medo, conta a história do New York Times, né? Mostra como o New York Times, mesmo sendo esse gigante do jornalismo, essa referência mundial, ele sempre foi passando de geração em geração da família Ox, né? Até chegar na contemporaneidade, depois mesmo quando ele escreveu o livro, se a gente pesquisar sobre o que aconteceu depois, né? Seguiu nessa linha. Né? Então, claro, tem a questão da venda do produto, então seria para um veículo que se pretende ser jornalístico, ele tem hoje, principalmente considerando o mundo online, ele tem praticamente três opções, né? Ou ele se autodeclara, né, se posiciona como, né, uma ideologia, direita ou esquerda, por exemplo, ou enfim, e aí vai ser lido só por aqueles, a gente tem aos montes esses casos, principalmente em casos aí que nem é jornalismo, né, que é muito mais fake news, mas tem aos montes, né, veículos que se colocam como de direita ou de esquerda e aí só publicam para esse próprio público, né, para ficar dentro da própria bolha ali, tentando trazer mais gente para entrar nessa bolha, né, de só ver um lado da informação, etc. Né? Tem a outra opção que daí é se autodeclarar, né, independente e tentar fazer algo mais neutro, que aí seriam até os veículos mais tradicionais, né, que claro, podem às vezes pender para um lado, para o outro, né, tem reviravolta às vezes, mas que de certa forma às vezes tem repórteres das mais diversas origens, etc., e que não se autodeclara, né, como defensor de um lado. E aí, como eu falei, a maioria dos exemplos que a gente tem são os grandes veículos mesmo, os mais tradicionais. E a terceira opção seria digamos assim, do suicídio jornalístico, que é de querer dizer que faz um jornalismo imparcial e fazer o contrário, né? E de fato vai acabar indo para a primeira categoria, mas vai se perder, né? Então tem que pensar nisso, né? Sempre que se analisar um veículo, por isso que eu gosto nos TCC sempre, porque é difícil pensar até em TCC que não, né, vai ter uma pesquisa, vai ter um objeto, né? Então, se vai falar sobre alguém, ou sobre uma instituição, ou sobre um veículo, né? Então, eu sempre gosto de pedir, de orientar meus orientandos a fazer isso, e se eu tô na banca e eu não vejo isso, eu acabo sempre questionando. É a questão do histórico, né? Porque aquele veículo ele tem uma história, né? E aquela pessoa também tem uma história que fez aquele determinada obra, que produziu, até mesmo saindo do texto, indo para um audiovisual, para um rádio documentário, enfim, para um áudio, para uma mídia sonora. Então é isso que a gente está falando aqui em relação ao editorial. Então, por exemplo, se alguém fosse fazer uma pesquisa sobre o Correio do Povo, teria que contar essa história antes, né, e depois dessa aquisição. Teria que contar, não, se não for esse o objeto da pesquisa, mas mencionar, digamos assim, pelo menos dizer, registrar isso, né, na pesquisa. Claro que se o objeto não for esse, mas ali no contexto histórico é interessante fazer essa menção. Então a história também está muito voltada, né? Eu estou administrando a disciplina esse semestre de História Geral da Imprensa e é fundamental para entender, né? E vocês, enquanto estudantes que vão ser futuros jornalistas, você tem que ter essa visão crítica, essa visão diferenciada, essa leitura, né, diferente, né, do leigo, né, da pessoa que, né, como... Claro, não tem aqui uma pesquisa, apesar que existem pesquisas, mas eu não tenho nenhuma em mãos aqui para dizer que é a maioria da população, mas uma grande parte da população que recebe, não sabe às vezes distinguir entre uma fake news escancarada, né, uma montagem, uma edição tosca de imagem ou de áudio, né, de uma propaganda e de um texto jornalístico, né. Então as pessoas de maneira geral não sabem, né, muitas pessoas não sabem fazer essa distinção, né, entre uma coisa e outra. E enfim, o jornalismo ele está se posicionando, ele tem que se posicionar, né, nesse lugar, né, de reivindicar, né, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, e de se diferenciar, né, daquilo que eu digo que tem o jornalismo amador, mas tem aquilo que nem é jornalismo, que é justamente a produção de aquela coisa de mascarar, né, ficção com um texto, com as características do texto jornalístico para fazer passar uma mentira como verdade.
Mas, enfim, voltando aqui então, né, como eu falei, é interessante vocês saberem, né, quando vocês vão pegar um veículo para ler, vão pesquisar, né, vocês saberem que veículo é aquele, né, se for um jornalista renomado, quem que é aquele jornalista, para vocês interpretarem melhor, né, aquilo que vocês estão vendo e estão lendo. Então, qualquer produto jornalístico é resultado de processo de editoração do veículo, né? A editoração está diretamente relacionada com o processo de edição, né? A edição é basicamente, eu coloquei até o texto ali no final dos slides, tem as páginas ali do livro do Tópicos em Jornalismo, né? Que é o livro que eu disponibilizei em PDF para vocês vão ler justamente, são 7 ou 8 páginas aí desse livro que fala sobre edição, né? E edição é escolher, né? Então vocês vão editar uma imagem, por exemplo, vocês vão editar um texto, né? É escolher, é cortar, não no sentido da maldade, né? Então às vezes é uma questão, vocês têm, eu já trabalhei em rádio, né? Se vocês tiverem essa oportunidade ou se alguém eventualmente tem, né? Na produção de boletins, né? Às vezes a gente tinha entrevista inteira que tinha ido ao ar lá, 15 minutos, meia hora de entrevista. Mas ali para o boletim do noticiário a gente tinha que fazer um recorte, né, de 1 minuto da fala, a gente não tinha como botar a entrevista inteira no noticiário, né, o noticiário que tinha meia hora. Então era, na verdade, 40 segundos, é aquela fala mais impactante mesmo, né. Então a edição é sinônimo de escolha, né, como é que eu vou escolher aqueles 40 segundos que ilustram o todo, né, que traz ali a novidade, no caso, para trazer para a notícia, né, então editar a página de um jornal, a capa, né, a escolha da foto, né, vocês vão num evento, tiram 40 fotos e você tem que escolher uma ali para botar em destaque, até pode, no caso da internet, principalmente pode divulgar as outras, mas mesmo assim, se vocês tirarem 200 fotos, vocês não vão colocar as 200 porque ninguém vai ver as 200, né, vocês vão ter que escolher, né, então a edição é esse processo de escolha, né. O Pereira Júnior, que é um autor que tem o livro dele sobre edição também, ele vai colocar que ser editor é um teste de caráter, né? Porque é justamente fugir dessa tentação, não sei se é essa palavra, né? De daqui a pouco a pessoa falou um monte sobre um assunto e tu pega ali um trecho curto para, digamos assim, né, faz um recorte descontextualizado com o objetivo de, sei lá, causar um sensacionalismo, né? Eu lembro um exemplo clássico, até foi na outra vez que eu tinha sido substituto na universidade, há mais de 10 anos, né, que tinham polemizado muito uma fala da cantora Sandy numa entrevista que ela tinha dado a Playboy, né, e eu lembro que eu tava ministrando a disciplina, falando de entrevista, e eu comprei para ver, né, o que tinha acontecido, né? Eles tinham posto uma frase que eu não vou me recordar agora, deve ter aí se vocês pesquisarem no Google. Eles tiraram da fala dela, né? Se não me engano, ela ironizou, ela deu uma resposta ironizando e foi retirado de contexto e lançado na capa, como se aquilo fosse verdade, né? E, claro, causou polêmica, etc. Então esse é um caso de má edição, né? Uma edição feita, dá a entender que foi feita na maldade mesmo, né? De tirar de contexto, né? Porque vocês podem pegar um vídeo, né? Como esse, como qualquer um, e pegar uma frase, né? E é o que é muito feito na questão da produção, da edição de fake news ou de tentativas de distorcer. Eu lembro que eu vi uma esses tempos e que circulou, que era um vídeo com fake news, claro, envolvendo, no caso, o ex-presidente Lula, ele falando que ele, se eu não me engano, ele contando que eles tinham fundado um clube no tempo tá no livro do Fernando Moraes, até na biografia dele, que eles fundaram no tempo que ele estava nos sindicatos metalúrgicos, etc., um fundo e colocaram o nome de Náutico, né? E aí essas pessoas pegaram e editaram como se o Lula estivesse falando que ele fundou o Náutico, né? Então, olha aí o mentiroso, não sei o que, aquela coisa toda. E circulou, né? Circulou gente postando em Facebook, como se fosse recortando aquele trecho da fala, colocando como, né, olha aqui, ele está dizendo que fundou o Náutico, né? Na verdade, ele é como fundar um clube aqui no meu bairro, botar o nome de Grêmio e eu contar, a gente fundou o Grêmio ali e tal, mas, né, não é o Grêmio, e alguém recortar e tirar de contexto, dizendo, esse aí é maluco, tá dizendo que foi ele que fundou o Grêmio. Então, claro, são coisas toscas e que as pessoas acreditam, né, não se questionam, tá ali o vídeo, tá ali a voz dele, olha aí, ele falou, né? Mas a edição permite, né, se faça essa maldade, né? Então, o
Pereira Júnior vai colocar justamente isso, que ser editor é um teste de caráter. E a figura do editor, inclusive, nas redações, também essa de escolher, de selecionar o que vai para a capa, o que não vai. Né? E aí a gente chega no projeto editorial, né, que eu comentei antes, é aquilo que vai guiar o veículo em todos os seus setores. Né? O projeto vai prever seu posicionamento diante de assuntos importantes, postura de seus profissionais, linguagem, orientações técnicas. Né? Então tem aquele lado da opinião que a gente já comentou aqui quando falou de editorial. Mas tem também essa questão, eu tenho aqui, por exemplo, o manual de redação da Folha de São Paulo, tenho da Rádio Gaúcha, que foi o professor Luciano Kluckner que escreveu, que ali vai estar também orientações técnicas, né, de texto, usar, por exemplo, o número do dia do mês, entre vírgulas, segunda-feira, vírgula 8, tarará, tarará. Outros colocam entre parênteses, né? Colocar a data entre parênteses. Então vai variar, né? Para não ficar uma salada, né? Com um monte de mistura, assim, né? Cada jornalista chega lá e escreve de um jeito, né? Um escreve 200 e outro coloca em 200 numeral, né? Então pode-se dizer que os dois estão certos, né? Mas tem que se padronizar, né? Então o mesmo vale até para a pesquisa. Muitas coisas são, né? As normas da BNT, né? No caso da pesquisa, do texto de pesquisa acadêmica, vai ter essas normas que, na verdade, assim, não é a questão que às vezes uma coisa está certa ou errada sob o ponto de vista especialmente da língua portuguesa, mas para se padronizar, né, para a gente ter, né, uma uniformidade, ou no caso da pesquisa mesmo, e do jornalista também, para não escrever ali no início do texto de um jeito e lá na frente de outro, né. Então, para padronizar mesmo. Né, e aí cada veículo vai adotar a sua, né, a questão de linguagem, questão para evitar cacofonias, né, aquelas palavras que lidas em voz alta ficam engraçadas, né, o Barbeiro traz isso no livro dele, no manual do radiojornalismo, né, uma série de exemplos, né. Então esses manuais são muito bons assim, né, de redação. Eu sugiro que vocês procurem, né, e leiam também em relação à linguagem, né? Então, a linguagem, a texto, a gente vai falar mais sobre texto, né? Então, só dizendo aqui, fazendo esse parênteses que no projeto editorial, além dessas questões, às vezes, de posicionamento diante de assuntos sociais, também pode ter essa orientação, também tem geralmente essa orientação em relação à formatação, né? Também vai prever o planejamento gráfico, né? Então, regras para uso de fotos, orientação para situações de entrevistas, etc, né? Então, é um todo, né? Digamos assim, é o guia, né? Daquele veículo. O jornalista que vai trabalhar lá, ele vai seguir aquilo, né? O que acontece nos veículos menores, né? Eu já trabalhei em alguns, é haver essa orientação mesmo do editor para o jornalista que está começando ali, né? O cara chama, aqui tá, não tá errado, o jeito que escreveu, mas aqui a gente usa assim, né? Por exemplo, essa questão das datas, tu botou entre parênteses, mas aqui a gente usa entre vírgulas, né? Então o jornalista vai estar sempre colocando entre vírgulas, né? Outros. E aquelas questões de linguagem, né? Às vezes tá ali, que a gente viu em produção da notícia, que eu não vou repetir para vocês aqui, a gente vai ver um pouco de texto da reportagem na próxima semana, mas que está ali exposto, né? Tá pelo verbo na voz ativa, né? No presente, né? Coisas desse tipo, né? Aí o veículo que vai fazer essa orientação. Nos veículos menores, como eu falei, geralmente ela é feita pelo editor, né? Tanto é que muitas vezes quando sai um editor, o próximo é alguém que já está há mais tempo no veículo, né? Definição de espaço para as matérias, então página inteira, meia página, nota, uso de fotos, gráficos, etc. Determina o lugar da matéria, né? Se vai abrir a página, se vai ser uma matéria secundária, se vai ser uma nota, se vai ocupar uma coluna, se a foto vai ocupar uma coluna, que a gente está falando de impresso, né? Então é muito forte isso daí, né? Eu trabalhei muito em impresso e acontece desde parte de diagramação, né? A gente condensar ali o espaçamento para caber ali o título que a gente quer botar e o outro setor ali do lado do design telefonal vai ter que mudar porque está muito, né? Extrapolou o limite, né? De condensar as letras. E aí a gente tem que reformular, né? Repetição de palavras também, né? Principalmente quando no caso eu falo que o jornal é impresso, tá mudando, né, claro, mas eu peguei muito tempo de todo dia tu chegar e ter, né, as páginas todas em branco e tem que preencher um leão por dia, literalmente.
E, claro, às vezes eu fazia o esporte do jornal, eram 2 páginas e eu fazia mais uma de geral, então eu fazia 3 páginas por dia. Ah, e aí era eu que fazia todas, então eu conseguia cuidar se não tinham palavras repetidas nas manchetes, nos títulos dos textos, etc, esse tipo de coisa. Ou repetição de verbo, né? Prefeitura realiza, a Secretaria Estadual da Saúde realiza, uh, instituição tal realiza, né? Tudo na mesma página. Então a gente fazia isso. Quando acontecia de vários jornalistas, cada um abria a página e cada um trabalhava na sua matéria, mas ficavam todos na mesma página e às vezes era o editor, né, que fazia essa revisão e fazia essas mudanças no texto. Aliás, vou falar aqui, eu falo sempre também, né, que essa coisa de às vezes mexer, o editor mexer no texto é normal, né, dentro do jornalismo. Às vezes corrigir informação, às vezes corrigir questão de língua portuguesa e às vezes corrigir essas questões de formatação mesmo, né. Ou às vezes não tá claro, né? Então, o jornalista, eu peguei muito essa coisa do jornalista sair, o editor ser o último a ficar e o cara tá lá 10 da noite, né? Não consegue falar com o jornalista, tem que mexer ali porque não dá para entender exatamente o que quer dizer e aí tem que reformular a frase para ficar mais clara, né? Então, eu digo para vocês nunca se ofenderem, né? Quando isso acontecer de um professor ou do editor mexer no texto de vocês, né? Porque é normal, né, no cotidiano do jornalismo. Privilegia pautas e assuntos importantes, que contenham, às vezes, que contenham boas imagens, né, no rádio e na TV, que até não é o caso aqui, né, mas delimita o tempo de exposição. Encadeia as informações com outras notícias, com diferentes cargas, né, positivas, negativas, neutras. Escolhe os personagens e cenas, quer dizer, todas essas questões de escolha, né, remete à questão da edição e da editoração, né. Na internet se segmenta a nota de última hora e as que têm destaque ficam mais tempo na capa, né? Então é aquilo que eu digo, mesmo tendo essa dinamicidade, né, de tu ter atualização da notícia 24 horas, né? Mas dificilmente vocês vão entrar pode ser Estadão, Folha, Globo, Correio Brasiliense, Zero Hora, enfim, nos veículos tradicionais vocês vão entrar no aplicativo deles, mesmo sendo internet, e vão entrar agora, e daqui 1 hora vão entrar de novo, e daqui mais 1 hora vão entrar de novo, e vão ter 3 capas diferentes, a não ser que aconteceu algo muito extraordinário, né? Acontece muito, por exemplo, eu olhar o aplicativo da Folha, tá uma capa às 2 da tarde, depois entrar às 4 ainda tá a mesma, e às vezes até às 6 ainda não tá a mesma, né? Então, depende muito do tema, né? Então não é porque a internet vai estar mudando toda hora, né? Porque alguns assuntos merecem mais destaque, às vezes tem essa mudança, acontece algo mais relevante, aquele que estava na destaque passa para baixo. Mas aí é a questão online, eu só estou dando esse exemplo para aqui voltando para o impresso, a capa, né, a apresentação do jornal. Tem aqui alguns exemplos de capa que eu coloquei de jornais diversos com pautas diversas, né? No caso do Extra, é um jornal popular, né? Então é outro tipo de conteúdo, né? E não lembro se eu mencionei, acho que talvez eu tenha mencionado em produção da notícia, eu cheguei a participar de uma reunião de pauta no Chicago Tribune, quando eu estava no meu estágio doutoral nos Estados Unidos, e eu fiz em Nova York, mas passei por Chicago, e aí eu consegui agendar uma visita e aí a editora me convidou para participar da reunião de pauta, né, em que eles estavam definindo justamente a capa, né, do dia seguinte. Então era uma reunião numa sala grande com todos os editores, apresentação de PowerPoint, né, cada um defendendo as suas pautas e o correspondente de Washington entrando foi como se fosse uma chamada de vídeo, desculpa, de áudio, né, não teve o vídeo, mas participando também dessa reunião. Mas de uma discussão de 1 hora, mais ou menos, foi das 11 da manhã ao meio-dia, mais ou menos, essa discussão. Na época, os 2 assuntos que estavam em destaque eram o desaparecimento de um avião lá perto estava acho que indo da Ásia para a Austrália, e ele tinha caído e não tinham achado nada, e a outra era alguma coisa envolvendo, na época, o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos. Era a discussão, né, qual desses 2 assuntos que ia ser o principal destaque, né, na capa do dia seguinte. Então passa isso tudo pelo editor, pelas editorias, né, a reunião entre as editorias,
com esse grande guarda-chuva que é o manual, né, a linha editorial do veículo, né? Alguns elementos da capa, né, o nome de jornal, a data, o slogan, quer dizer, tudo isso vai estar nessa linha editorial. O uso de imagens, né, é muito forte, é determinante às vezes para determinar que é fundamental para determinar às vezes o assunto que vai estar em destaque, né? Às vezes até não é um assunto tão relevante, mas tem uma imagem muito forte e acaba ganhando capa, né? Fontes, manchetes, subtítulos, né, em alguns casos, texto de apoio também em alguns casos, as chamadas, né, foto legenda, né, às vezes tem a manchete, embaixo tem a foto grande, mas que não é sobre a manchete, embaixo tem a legenda, né, é a foto legenda e a foto manchete, né. Manchete e foto manchete acontece muito com o título de time, né, coloca lá a foto do time erguendo o troféu e embaixo a manchete, né. Penta, né, no caso de 2002, né, da seleção, por exemplo. O projeto editorial é mais ou menos tudo isso que a gente já falou, né, vai considerar a história do veículo, vai prever então essa integração, né, impresso, rádio, TV, novas tecnologias, se posiciona diante dos mercados também de tecnologias, a maioria revê, né, o uso da pluralidade e apartidarismo, prever essas rotinas de produção também, então escala, plantão, etc. Não se cumpre expediente no final de semana, mas já trabalhei nesse sistema, faz um rodízio para o sujeito levar para casa o celular da emissora ou do jornal, que caso acontecer alguma coisa vai ter que cobrir, né? Eu cheguei a pegar rebelião em presídio, assim, num domingo de manhã. Não foi fácil, mas acabei indo. E então tem isso, né? Rodízio de plantão, esse tipo de rotina de produção mesmo. Se posiciona diante das mudanças do mercado, né? Aponta diferencial em relação aos concorrentes também, né? Apresenta os cargos da empresa e da redação, que a gente viu lá em produção da notícia, né? Quais são os cargos. Aborda os procedimentos em casos polêmicos, né? Então tem erratas, às vezes é preciso, direito de resposta, né? Às vezes a justiça mesmo determina, né, o direito de resposta, ameaças de processo, responder a processo, etc. Né? Inclui orientações éticas e jurídicas, né? Tem todos os departamentos, então o jornal ele é uma empresa e quanto maior, mais complexo vai ser a estrutura desse jornal, vai ter lá contabilidade, vai ter lá departamento jurídico, vai ter lá departamento comercial e assim por diante. Prevê as regras da redação, como a gente já comentou, os critérios de noticiabilidade do veículo, né? Vai ter relação com o público-alvo, que é definido pela empresa, né? Então, por exemplo, revistas especializadas vão focar, né, naquele público, né? Uma revista sobre futebol vai ser focada no público que gosta de futebol, né? Uma revista voltada para, né, carros vai ser, né, vai ter esse público também descrito, né. Rádios, né, tem aquelas rádios populares que focam às vezes em público C e D, e rádios de notícias que, né, se dizem, né, colocam, né, como no seu projeto editorial como tendo como ao público-alvo principal classes A e B, né, como a Rádio Gaúcha, claro que está no manual do Kluckner, mas não saberia dizer para você se mantém hoje, né, essa orientação. E aí tem um exemplo do projeto Folha de São Paulo, que eu coloquei aqui para vocês, que traz como critérios de noticiabilidade, como eu falo sempre, cada veículo pode colocar os seus e às vezes muda os nomes também conforme os autores, mas no caso aqui do projeto Folha se coloca então ineditismo, improbabilidade, interesse, apelo, né, que seria a curiosidade, a empatia e a proximidade. A gente falou já sobre isso também em produção da notícia, então vou dar uma passada rápida, né? Entrevista, né? Marcar sempre com antecedência, se informar sobre o tema, anotar e de preferência fazer a gravação, né? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre reportagem, então vou deixar aqui só para vocês já darem uma lida nos slides. Switch e acompanhamento, então, switch é o desdobramento de um assunto, né, que repercute. Pode ser um caso de impeachment, votação de projetos, pessoas desaparecidas, campeonato de futebol que sabe que vai acontecer o ano inteiro, né, julgamentos, né, a gente teve aí caso da Boate Kiss, caso do menino Bernardo, então tem esse acompanhamento. Investigações sobre crimes, etc., é feito esse acompanhamento das pautas, né?
E aí uma introdução à reportagem bem rápida mesmo, né? Só características gerais para a gente preparar já para a próxima semana. Né? Esse texto é maior que o da notícia, né? Consulta mais fontes, faz uma pesquisa mais aprofundada, tenta explorar mais elementos visuais e gráficos, fotografia, tabelas, etc. Aprofunda mais a pauta, né? Pode não ser daí tão factual, né? Pode ser algo temático, né? A gente vai falar sobre feminicídio no Brasil, então não necessariamente tem que ter acontecido hoje um caso de feminicídio para se fazer uma grande reportagem sobre isso. Pode se fazer um levantamento geral, né? Tem mais liberdade autoral e aí tem também essa possibilidade de às vezes até pender para a questão do jornalismo literário. Mas aí a gente vai aprofundar mais na próxima semana, só fazendo essa introdução aí para vocês. Aí fica de leitura então, né, entre a página 83 e 90 do livro Tópicos em Jornalismo, que é o capítulo em que vai falar de edição, né? Então deem uma lida nesse texto, né? E seria isso então por hoje. Na próxima semana, lembrando que vocês têm que mandar o texto opinativo, termina o prazo, né? E aí a gente vai falar mais aí sobre a reportagem, tá bom? Um abraço e fiquem bem, boa semana.